Antes de iniciarmos a nossa conversa da tarde de hoje, eu gostaria de dar alguns recadinhos para que a gente possa participar da casa cada vez mais. Todos nós que estamos aqui somos aqueles colaboradores que ajudam a manter essa casa, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas todos nós somos a família e a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, através da evangelização, através das oficinas da família, para que a gente consiga cada vez mais melhorar o atendimento para essas famílias. Dito isso, eu convido a todos para que a gente, em prece, possamos unir os nossos pensamentos, para que as nossas energias de amor, de cura, possam chegar às nossas famílias, ao nosso lar, ao nosso ambiente de trabalho, para que possamos reequilibrar a nossa energia, para que possamos curar o nosso corpo e que para que possamos passar por essa existência terrena de uma forma mais salutar, tendo a certeza de que somos atendidos em todas as nossas preces. Que possamos vibrar pelo planeta nesse momento de conturbação, que possamos levar as nossas preces àqueles que nesse momento necessitam do alimento, da paz, da saúde, e que possamos fazer a diferença neste mundo. Te pedimos, Jesus, para que continue sendo nosso guia, orientando nossos passos nesse caminho do bem, e que para que possamos, assim, elevar a nossa vida espiritual. Na certeza de que os benfeitores amigos desta casa nos atendem, te pedimos que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. O tema, então, destacado para a nossa conversa de hoje à tarde, vai falar sobre a sabedoria divina, e hoje eu trouxe duas obras para apresentar para vocês. Eu tenho certeza que alguns já conhecem, mas são obras bem importantes para que a gente consiga entender um pouquinho mais e às vezes um pouco melhor dessa doutrina que nos orienta, nos esclarece e que às vezes parece tão distante da nossa realidade. Mas é muito fácil quando a gente abre o coração para o estudo, quando a gente começa a entender as palavras de uma forma mais simplificada e às vezes estudar por uma obra um pouco mais simples. Porque o Evangelho muitas vezes pode parecer um pouco formal, dependendo da tradução, ele nos traz uma formalidade na escrita, porque a gente não pode perder de vista que foi uma obra escrita em 1800. Então, ela é um pouco mais formal, era uma formalidade que a gente talvez não tenha hoje, mas ela não é impossível de se entender. E esse livro aqui, essa obra Luz Imperecível, que nós estamos trabalhando nesse mês, e infelizmente a gente só conseguiu trazer alguns exemplares agora no final do mês, mas fica para que a gente possa fazer de estudo. Ela é uma coletânea sob a coordenação do Honório Onofre de Abreu, publicada pela Federação Espírita Brasileira e pela União Espírita Mineira, que ela vai fazer um estudo interpretativo do Evangelho. Então ela vai pegar parábolas, passagens do Evangelho, e vai fazer uma explicação sobre cada uma dessas passagens. Então é uma obra que vale a pena a gente, se quiser compreender um pouquinho mais o Evangelho mais a fundo, a gente visitar para que a gente consiga entender o que Jesus quis nos dizer naquela época que ele veio e que talvez até hoje a gente não tenha entendido de uma maneira completa. A outra obra que eu trouxe para que a gente possa entender um pouquinho mais é a Revista Espírita. A Revista Espírita são textos e são artigos escritos por Allan Kardec, que foram escritos em 12 anos. Tá? Ele começa em 1858 e vai até 1869. Essa em especial eu trouxe a de 1866, porque tem uma passagem que vai fazer uma ligação com esse texto de hoje da sabedoria divina. Também é uma ótima fonte de estudo e são artigos pequenos para que a gente consiga compreender sobre todas as coisas. Tá? Então são textos bons de ler. Para quem gosta de estudar e ler, é uma ótima opção
para ter ali à mão, para fazer os estudos e a interpretação. Vamos ao nosso texto, vamos ao nosso diálogo de hoje. Sabedoria divina. E o que o texto começa nos dizendo? Começa nos falando sobre a passagem de Mateus, lá no capítulo 6, versículo 32, que nos diz assim: porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Primeiro é importante que a gente destaque por que ele se refere aos gentios. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentios, então, na época que Jesus veio à Terra, eram considerados todos aqueles que não comungavam da mesma religião dos cristãos, que depois viraram cristãos, né? Os judeus, trazidos pelos judeus. Então, eram considerados os estrangeiros, os divorciados daquela ideia de que existia um Deus único. Então, eles tinham cultuavam outras espécies, outras religiões, e não tinham a ideia do Deus único. E na antiguidade, só os israelitas tinham a crença no Deus único. E foi através desse povo que eles nos trouxeram essa ideia de Deus único, né? Desse nosso Deus justo e bom. E essa sabedoria divina, ela nos chega e o texto nos diz o seguinte: a misericórdia divina é sempre diligente. O que é o diligente? Ela é sempre certa, ela é sempre providencial, agraciando-nos na medida daquilo que necessitamos. Muitas vezes nós pensamos não estar sendo atendidos nas nossas preces. Passamos por dificuldades financeiras, passamos por doenças, temos complicações na família e muitas vezes nos pegamos pensando: Deus não está ouvindo as minhas preces. Por que isso está acontecendo comigo nesse momento? Por que eu tenho que passar por essa situação? Por que Deus colocou na minha vida aquela pessoa tão difícil para que eu consiga lidar com ela? Aquele filho, aquele pai, aquele irmão. E aqui ele nos diz: ela é misericordiosa, porque ela nos agracia, ela nos dá exatamente aquilo que necessitamos. Porque nós não viemos nessa terra, para esse planeta ainda, em provas e expiações, na tarefa de passeio. Nós viemos a aprendizado. E quando nós precisamos aprender? E como nós precisamos aprender? Através de tarefas, através de provas, através de experiências que nos fazem exercitar a paciência, a tolerância, a indulgência, se abster do orgulho, do egoísmo. E como é que a gente consegue isso? Passando pela situação. Então é importante que nós tenhamos em mente que todas as provas que são colocadas e todas as situações que nós passamos, elas não são em vão. Elas não vieram para a gente por uma infelicidade ou pelo azar. Ela veio porque foi um planejamento que precisou ser feito para que a gente pudesse trabalhar. Cada um trabalhar o que precisa trabalhar em si. Como é que a gente trabalha a paciência? No meu caso, quando eu pedi paciência, quando eu me dispus a trabalhar essa questão da paciência, eu precisei exercitar a escuta. Eu falava muito mais do que eu ouvia. Eu não deixava as pessoas falarem. Eu interrompia a todo momento. E o que eu precisei exercitar? A escuta. Para um pouquinho e escuta o que o outro tem para te dizer. Muitas vezes na ânsia e na angústia de ser ouvido ou de ser atendido, nós não conseguimos escutar o nosso próximo. E isso nos faz cair nas questões que nós repetidamente temos que trabalhar. Mas é uma oportunidade, não é um castigo. Se a gente começa a entender que a sabedoria divina ela vai nos dar exatamente o que a gente precisa, a gente entende que naquele momento eu preciso trabalhar alguma coisa passando por aquela situação. Por quê? Lá no Livro dos Espíritos, eles já nos alertam, quando Kardec perguntava
porque Deus, se Deus era único, bom, onipotente, eles já nos diziam: a sabedoria divina providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então a sabedoria divina ela se manifesta em todos os momentos, nas pequenas e nas grandes, nas coisas materiais e nas coisas, principalmente nas coisas espirituais. Então, se naquele momento não nos foi oportunizado ter aquele bem, ou se naquele momento nós estamos passando por aquela situação, é porque alguma coisa nós temos que tirar dessa lição. E aqui não é dizer que nós vamos passar por isso e que nós não vamos sofrer, e que nós não vamos em algum momento nós não vamos nos perguntar, mas é nunca duvidar do propósito que Deus colocou na nossa vida. Porque tem em tudo que nós passamos. É nos momentos mais difíceis em que nós estamos passando pela dor, é ter a certeza de que se nós nos conectarmos com Deus através da prece, nós vamos ser ouvidos. Nós vamos ter Ele ali do nosso lado. Porque nós tivemos um modelo vivo na Terra. Jesus veio para que nos dá o testemunho de que nós podemos passar por coisas que a gente não imagina, porque Ele passou por a maior das provações. Ele deu a vida por isso, por nós. Ela nos traz, e esse texto nos elucida, que essa ideia que a gente traz nos conduz à existência de um trabalho crescente da confiança na providência do Senhor, né? Da providência superior. E nos leva a discernir que mais vale a vida do que o alimento. É duro quando a gente diz isso, né? Mais vale a vida do que o alimento. Mas nos faz perceber de que Deus provê a todo momento. Ele vai prover o alimento na hora que precisar, se a gente tiver a força de vontade de continuar. E muitas vezes essa força de vontade de continuar não é sentar e esperar, mas é vir até, é pedir ajuda, é se despir do orgulho e pedir ajuda, e pedir auxílio. E saber que nós vivemos em sociedade, em comunidade, porque nós fomos colocados aqui para vivermos juntos e não apartados. Não é feio, não é sinal de covardia a gente precisar do outro. É sinal de coragem a gente ter a lucidez de pedir e saber que a gente precisa do outro para alguma coisa. Porque todos nós fomos colocados no mesmo meio para que a gente pudesse, com as nossas capacidades diferentes, cada um fazer a sua parte. Um entende de ciência, o outro entende de religião, o outro entende da mão de obra. E assim nós vamos crescendo juntos. É uma engrenagem que vai unindo um ao outro para que a gente possa crescer em sociedade, crescer unidos. Por isso que nós não nascemos na mesma família com os mesmos talentos, muitas vezes. Por isso que nós não nascemos e vamos para o mercado de trabalho, cada um com a sua competência. Da mais ínfima tarefa, da tarefa mais simples à tarefa mais elaborada. Nós somos uma engrenagem, através da sabedoria divina, que coloca cada um no caminho que tem que colocar. Ou vocês acham que cada um de nós que veio e adentrou essa casa foi uma coincidência? Foi preparado para cada um de nós estar aqui, no momento que a gente chegou aqui. Porque tudo é programado por nós na espiritualidade. Muitas vezes, se nós tivermos essa capacidade, esse merecimento, ou por alguém que nos trouxe até aqui para que a gente possa fazer cada vez mais. A parábola continua, né, a passagem evangélica continua dizendo o seguinte: tal situação está bem definida na imagem do gentil, que apesar de ainda incipiente, quer dizer, iniciante nas coisas, não sabendo do que estava acontecendo,
para adotar novos padrões de conduta, sabe diligenciar, gerando a aquisição daquilo que lhe segure o essencial no atendimento do corpo que perece. E ele nos traz a questão de que nós temos o nosso Pai Celestial que sabe o que necessitamos, né? Porque ele diz que nossa visão acanhada e nossa visão pequena, a gente ainda não tem compreensão para saber tudo. Não tínhamos lá, quando foram escritos as passagens, e não temos ainda agora tudo para saber. Então é importante que a gente tenha entendimento de que nós temos as nossas limitações, mas que tudo é providencial. E aí, quando eu digo para vocês que a gente fecha e finaliza com a Revista Espírita, porque lá em 1866, em Paris, uma psicografia de uma médium em sonambulismo, Kardec escreveu, né, e foi nos dada essa mensagem que nos dizia o seguinte: um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata. Não a fé exclusiva que cega e divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortalece, que os une e os confunde no comum sentimento de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. Olhem só, ele diz, um dos caracteres distintos da nova geração será a fé inata. A fé, aquela que está dentro da gente, aquela que a gente nasceu com ela. E quem é essa nova geração? Aí nós paramos para pensar, né? A gente para para pensar, nossa, essa nova geração, esses novos aqui que estão aqui na evangelização, essas bênçãos que nos trouxeram, que estão nascendo cada vez mais com dons, com questões mais avançadas que nós não tínhamos. Essa nova geração está aqui, sentada. Somos nós. Porque isso foi psicografado em 1866. Então, essa nova geração somos nós, que nascemos com essa fé inata desse Deus justo, bom, dessa sabedoria divina, que nos provê a todo momento em que precisamos. Então, não está longe de nós. Está aqui ao nosso alcance. Porque o título desse artigo escrito por Kardec é Instruções dos Espíritos sobre a Regeneração da Humanidade. Nós já estamos regenerando. Nós somos essa geração, aprimorada por essa juventude que cada vez vem mais despida de orgulho, mais despida de preconceitos. É uma geração que está nascendo, que não enxerga a diferença, graças a Deus, traz assim no olhar a pureza que nós precisamos ter. Eles nos ensinam e nós ensinamos a eles. Quem tem filhos aqui, quem convive com crianças, com adolescentes, com jovens, que sejam sobrinhos, que sejam amigos e conhecidos, sabe o quanto essa geração já não tem mais aquele orgulho, já não tem mais aquele preconceito que nós tínhamos antigamente. Já não conseguem ver mais essas coisas. Mas nós orientamos eles também através da nossa experiência. E isso é o belo do Espiritismo. É isso que o Espiritismo vem nos trazer. O propósito de fazer diferente. O propósito de ir lá no nosso íntimo e conseguir mudar aquele vício que nós temos. E quando a gente fala em vício, a gente não fala só em bebida, em cigarro, em droga. A gente fala no vício da fofoca, no vício da maledicência. Quando eu falo do outro, quando eu dissemino coisa que não é verdade, isso também é vício. Quando eu não me permito entender ou conhecer aquela pessoa pelos meus olhos, né? Quando a gente conhece aquela pessoa e tem aquela primeira impressão, não gostei dessa criatura,
Não sei o que não bateu, não fechou. E aí ali eu fecho a porta. Eu não oportunizo conhecê-lo. Eu continuo disseminando e continuo naquele orgulho sem querer conhecê-lo. E muitas vezes é uma pessoa que vai me ajudar ali na frente. E eu perdi a oportunidade de conviver durante esse momento com ela. Então, meus amigos, para que a gente possa finalizar, pensem e vão para casa refletindo que essa nova geração falada pelos Espíritos aqui está aqui na Terra agora. É cada um de nós com o propósito de melhorar e se melhorar. Porque quando eu estendo a mão para um amigo, quando eu estendo a mão para uma pessoa que seja desconhecida, eu estou melhorando o meu caminho. Eu estou fazendo o aprendizado que eu aprendi aqui e que Jesus nos deixou. Faça ao próximo o que queres que o próximo faça a ti mesmo. Ame ao próximo. É fácil? Não, ninguém disse que era. Se fosse fácil, a gente estava em outro planeta, né? Aqui é um planeta ainda de provas e expiações, mas em regeneração. Que possamos agora fazer a regeneração que nós gostaríamos de deixar, ou a regeneração que nós gostaríamos de viver quando nós retornarmos a esse planeta. Porque nós retornaríamos melhores do que quando aqui estávamos. Mas, para isso, a gente tem que trabalhar e se melhorar. Eu agradeço a oportunidade de estar hoje aqui com vocês, para que a gente possa refletir cada vez mais e aprimorar cada vez mais os caminhos. Convido a todos para que a gente possa, cada vez mais unidos, e quem sabe, estudando juntos, melhorar o nosso caminho. Que possamos agora elevar o nosso pensamento, nos prepararmos para recebermos a fluidoterapia, através dos nossos trabalhadores do passe, e levar pela sabedoria divina tudo aquilo que necessitamos para refazer o nosso corpo físico e refazer o nosso corpo espiritual, através da passagem do Cristo, levando a cada um de nós a consideração e o amor de Jesus. Que saibamos, amigos, que estamos aqui de passagem, mas que somos responsáveis pelo nosso melhoramento e o melhoramento deste planeta. Das pequenas às grandes obras, que possamos ser os trabalhadores de Jesus na reconstrução e na regeneração do planeta Terra. Que possamos hoje sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Obrigada, Jesus, nos acompanhe no caminho e que os benfeitores, nossos mentores espirituais, estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.